Olá, eu sou o professor Paulo Netz e hoje nós teremos a terceira e última aula de termoquímica. Nós vamos trabalhar a entalpia de mudança de fase, entalpia de mistura e de solução, termoquímica das soluções iônicas, o efeito da temperatura na termoquímica de reações, bem como a temperatura de chama e de explosão. Em relação à mudança de fase, por exemplo, quando nós temos o derretimento do gelo, ou seja, água sólida passando para água líquida, absorve-se uma quantidade de calor que na temperatura característica de 0 graus Celsius, 273 Kelvin, é 6,02 kJ para cada mol. Esse calor absorvido se dá à temperatura constante e à pressão constante. Então ele corresponde exatamente a uma entalpia, é a entalpia de mudança de fase. Também podemos dizer que essa entalpia de mudança de fases é a diferença do conteúdo entálpico dos produtos, no caso aqui, a água líquida, menos dos reagentes, no caso aqui, da água sólida. Também a vaporização envolve uma mudança de fase, também se dá sob condições de temperatura e pressão constantes. A entalpia da vaporização na temperatura aqui de 25 graus Celsius, ou seja, não é a vaporização que é a ebulição a 100 graus Celsius. Essa, em condições padrão, tem um valor de 44 kJ. Nós podemos imaginar a transição de fase da seguinte maneira. Nós podemos imaginar que a água líquida, que está aqui embaixo, com um conteúdo entálpico bastante baixo, pode ser transformada em hidrogênio e oxigênio, e esses recombinados para formar a água gasosa. De acordo com a lei de Hess, isso aqui menos isso aqui dará exatamente o valor correspondente a essa entalpia. Também podemos ter outras transições, por exemplo, transições entre duas fases sólidas, entre o carbono grafite e o carbono diamante. Em relação à mistura e solução, vamos recapitular um pouquinho dos conceitos que nós trabalhamos quando definimos as propriedades molares parciais e as grandezas de mistura. O conteúdo entálpico do sistema, quando ele se encontra misturado, é o somatório do número de mols vezes as entalpias molares parciais de cada componente. Inicialmente, porém, quando as substâncias estavam tomadas como formas isoladas, nós tínhamos o somatório dos números de mols vezes as entalpias molares, que são consideradas sem a interação. O ΔH de mistura, porém, contabiliza esse processo de partir desse estado inicial para esse estado final, ou seja, o ΔH de mistura nada mais é do que esse termo menos esse termo aqui. Se nós realizarmos essa subtração, nós vamos encontrar que o ΔH de mistura é o somatório do número de mols que multiplica a diferença entre as entalpias molares parciais e as entalpias molares. Ou seja, nós temos fundamentalmente aqui, numa mistura binária, onde temos a espécie 1 e a espécie 2, ΔH de mistura seria N1, H molar parcial 1 menos H molar 1, mais N2, H molar parcial 2 menos H2. Vamos imaginar que nessa mistura binária, a espécie 1 seja o solvente, a espécie 2 seja o soluto. Nesse caso, esses dois termos aqui, correspondentes às diferenças entre as entalpias molares parciais e entalpias molares, são chamados de os calores diferenciais. O calor diferencial do soluto, do solvente, e do soluto. O calor integral de solução é aquele calor liberado ou absorvido pelo sistema quando se forma uma determinada solução, e é claro que ele tem que ser contabilizado em uma medida padronizada.
por exemplo, para 1 mol de solvente, variando a quantidade de soluto, ou por 1 mol de soluto, variando a quantidade de solvente. Normalmente esse segundo aqui é mais prático, como nós veremos. Por exemplo, vamos imaginar o calor integral de solução do ácido sulfúrico em água. Se nós pegarmos e adicionarmos 1 mol de ácido sulfúrico em 1 mol de água, nós vamos ter a liberação de 28,53 kJ na forma de calor. 10 mols de ácido sulfúrico, 10 mols de água em 1 mol de ácido sulfúrico, ou seja, 1 mol de ácido sulfúrico colocado em 10 mols de água, nós teremos a liberação de uma quantidade de 67,95 kJ. E assim por diante, nós temos sempre então uma quantidade de 1 mol, ou seja, por mol de soluto, fixa de ácido sulfúrico e quantidades crescentes de água. Reparem que à medida que a gente vai adicionando mais água, vai haver uma liberação maior de calor. Isso não significa que vai aquecer mais, porque não se esqueçam que essa liberação de calor também se dá num sistema que possui uma quantidade de água maior. Então, a temperatura final não é necessariamente mais elevada com a maior quantidade de água. Quando a gente adiciona uma quantidade bastante grande de água, a gente vai ver que esses termos aqui vão convergir para um valor final, que qualquer adição posterior de água não vai provocar nenhuma liberação posterior de calor. Nesse caso, então, a gente tem um limite, e esse limite é caracterizado por AQ, significa que a gente tem então uma solução aquosa, é uma solução aquosa diluída, e o calor final, limite de liberação, é de 96,19 kJ. Quando então nós temos substâncias dissolvidas em água, soluções, então, por exemplo, a solução de ácido sulfúrico, onde nós temos, por exemplo, a proporção de 1 mol de ácido sulfúrico em 50 mols de água, nós podemos nos indagar como que é a expressão da entalpia de formação dessa espécie. A entalpia de formação dessa espécie seria fundamentalmente expressa com a entalpia de formação da água, do H2SO4, e nós teríamos que, além disso, acrescentar 50 moléculas de água. Ou seja, formalmente a soma dessas duas reações. Dessa reação aqui com essa diluição aqui. Ou seja, a soma desses dois termos vai propiciar um ΔH de menos 888,4 kJ, que seria então a entalpia de formação dessa espécie na condição de diluição de 1 para 50. Exatamente a entalpia de formação de substâncias dissolvidas é necessária para a compreensão da termoquímica de soluções iônicas, que é o nosso próximo tópico. Vamos imaginar a formação do NaCl aquoso. Se nós pegarmos um cristal de NaCl, ou seja, Na mais Cl menos sólido, nós podemos imaginar a formação, a dissolução do cristal, pura e simplesmente como constituída de duas etapas. Nós primeiro temos a ruptura do cristal formando os íons na fase gasosa e a combinação dos íons na fase gasosa com uma quantidade suficientemente grande de água, portanto o AQ, formando então as espécies iônicas em solução aquosa. Esse primeiro termo aqui é endotérmico, ou seja, a ruptura do retículo cristalino formando os íons gasosos demanda uma quantidade extremamente grande de energia. Ao passo que a combinação dos íons em solução, ou seja, a hidratação dos íons em solução, libera uma quantidade extremamente grande de calor, de modo que o efeito térmico é extremamente baixo nesse caso aqui. Nós também podemos indagar como que é a entalpia envolvida na combinação do H+ com o H-, que essencialmente é o que acontece na reação de neutralização de um ácido forte com uma base forte. Aqui, atividade unitária, nós vamos trabalhar a atividade um pouquinho posteriormente nessa disciplina,
está relacionada a uma forma efetiva de concentração. Na concentração característica da atividade unitária, a reação de 1 mol de H+ com 1 mol de OH- formando 1 mol de água, libera 55,9 kJ por mol, que é essencialmente o calor liberado na neutralização de ácidos fortes e bases fortes nessa concentração. Porém, se nós indagarmos como que são as reações de formação dos íons em solução, nós podemos imaginar a formação do H+ e a formação do OH- através das reações, partindo das espécies elementares, porém, aqui nós devemos sempre levar em conta que, como se trata de uma espécie carregada, a neutralidade exige a presença aqui de um elétron. Então, meio H2 dando H+, mais elétron. No caso da formação do OH-, meio H2 mais meio A2 mais elétron dando OH-. Somente, porém, é possível a determinação experimental da soma das duas reações. Nós não temos como conduzi-las em separado. Ou seja, se nós quiséssemos determinar esta reação aqui, que é a combinação de ambas, nós precisaríamos ter a informação a respeito da formação da água e a informação que nós vimos anteriormente da neutralização, aqui no caso a reação inversa da neutralização do H+ com a OH-. A soma dessas duas reações dá esta reação aqui, que é a reação de formação da espécie H+ mais OH-, ou seja, do par, que possui então um efeito térmico de menos 229,94. Repare que a gente então obteve a soma dessas duas reações, mas não individualmente cada uma dessas reações. Como é que a gente faz então? Se a gente sabe que a entalpia da soma da formação do H+ com o OH- tem esse valor, a solução que se dá é arbitrar a entalpia de formação de uma das espécies, e se arbitra a entalpia de formação do H+. Se diz que a entalpia de formação da espécie H+, nessas condições de atividade unitária, é igual a zero. Portanto, isso nos permite atribuir ao valor da formação do OH- de menos 229,94 kJ. De modo análogo, nós podemos combinar várias reações para obter a formação de espécies iônicas aos pares, como, por exemplo, nesse exemplo, nós temos a formação do HCl, aqui o HCl em solução aquosa formando H+ mais Cl-, a combinação das duas espécies me fornece aqui a reação de formação simultânea de H+ mais Cl-. Como a espécie H+ foi atribuído o seu valor do ΔH de formação igual a zero, então esse efeito térmico é atribuído à formação do Cl-. E assim por diante, com diferentes pares iônicos formados, nós temos como determinar tabelas de entalpias de formação de íons. Agora nós vamos ver um último aspecto, que é o efeito da temperatura. Vocês devem estar lembrados que eu falei que quando a gente faz a determinação calorimétrica do efeito que, por exemplo, uma barra de chocolate tem na liberação de calor no organismo, eu posso dizer que aquele calor que o chocolate libera no organismo é o mesmo calor que ele libera no calorímetro, certo? Porque o que importa é o estado inicial, que é o mesmo, e o estado final, que é CO2 e água, não importa o número de etapas que se passa. Só o que eu não cheguei a mencionar é que muitas vezes as condições laboratoriais e as condições da natureza se tratam em temperaturas diferentes. Nesse caso, nós precisamos corrigir o efeito da temperatura. O ΔH obtido a uma determinada temperatura T1 precisa ser corrigido para o efeito térmico esperado a uma outra temperatura T2. Por exemplo, se nós fizermos a determinação da combustão da glicose a 25 graus e quisermos saber o valor da combustão da glicose na temperatura fisiológica de 37 graus, eu preciso fazer uma pequena correção do ΔH de 25 para o ΔH de 37 graus Celsius.
como que é feito isso? Esse efeito da temperatura, vamos fazer uma pequena análise matemática da entalpia, pode ser expresso da seguinte maneira. A entalpia depende da temperatura, da pressão e do avanço da reação. Aqui, então, a entalpia num sistema reacional é expressa como um somatório de vários termos. A variação da entalpia em função do avanço da reação, como nós vimos, é o somatório ponderado das entalpias molares parciais, onde a ponderação aqui é o coeficiente estequiométrico, que é uma quantidade positiva para os produtos e negativa para os reagentes. A entalpia molar parcial, como nós vimos, é a derivada da entalpia em relação ao número de móis da espécie considerada. Ok? Bom, o que nós sabemos é que esse ΔH, que é o desnível, ou seja, somatório de entalpias molares parciais dos produtos, menos somatório de entalpias molares parciais dos reagentes, esse desnível aqui, ele vai depender da temperatura. Aqui nesse exemplo que eu estou mostrando, o desnível aumenta com o aumento da temperatura, ou seja, o ΔH na temperatura T2 é maior que o ΔH na temperatura T1. Nem sempre isso acontece, certo? Às vezes o ΔH pode diminuir a temperaturas mais elevadas. Como que nós, então, calculamos esse ΔH temperatura T2 com base no ΔH temperatura T1? O que nós temos que fazer é o seguinte: vamos derivar o ΔH da reação em função da temperatura. Como o ΔH da reação ele é expresso como somatório do número de móis ou do coeficiente estequiométrico multiplicado pelas entalpias molares parciais, a gente tem que a derivada em relação à temperatura é pura e simplesmente o somatório de coeficientes estequiométricos das derivadas das entalpias molares parciais em relação à temperatura. E aqui nós vamos considerar que, como a entalpia é uma propriedade que é uma função de estado, tem uma diferencial exata, então tem a validade do critério de Euler das derivadas cruzadas. Então, se eu derivar a entalpia em relação ao número de móis e depois a temperatura, é a mesma coisa que derivar a entalpia em relação à temperatura e depois o número de móis. Ou seja, se isso aqui é derivado em relação à temperatura, é a mesma coisa que isso aqui derivado em relação ao número de móis. Só que isso aqui nada mais é do que a capacidade calorífica à pressão constante. Então, o que se está dizendo é que a derivada da entalpia molar parcial em relação à temperatura é a derivada da capacidade calorífica à pressão constante em relação ao número de móis, que nada mais é do que o que a gente chama da capacidade calorífica molar parcial à pressão constante. Isso é somado ponderadamente por todos os reagentes e produtos, de modo que o que nós temos aqui no final é um somatório dessas capacidades para produtos menos somatório correspondente dessas capacidades para os reagentes, ou seja, um ΔCP, um desnível, uma diferença entre produtos e reagentes. Conhecendo então as capacidades caloríficas de produtos e de reagentes, eu posso calcular esse ΔCP e, com base nesse ΔCP, eu posso calcular o efeito térmico a qualquer temperatura. Nas condições padrão, esse ΔCP assume seus valores padrões que normalmente são encontrados na forma de tabela, de modo que o ΔH padrão de reação a uma temperatura T2 pode ser calculado em função do ΔH padrão da temperatura T1. É só pegar essa reação e integrar, e eu posso então facilmente ver que ΔH na temperatura T2 é ΔH na temperatura T1 mais a integral de T1 até T2 desse ΔCP padrão dt. Vamos ver, por exemplo, um caso simples, onde esse ΔCP se assume ser constante. Para essa reação aqui, NO2, 2NO2 dando N2O4, nós temos os dados aqui, são dados fornecidos a 25 graus Celsius, do ΔH de formação e da capacidade calorífica à pressão constante. É solicitado o cálculo da entalpia padrão da reação a 25 graus Celsius e a 100 graus Celsius.
a variação de entalpia a 25 graus Celsius é calculada pura e simplesmente mediante 2 vezes a entalpia de formação do N2O4 entalpia de formação do N2O4 menos 2 vezes a entalpia de formação do NO2. Ao passo que a entalpia da reação a 100 graus Celsius necessita do conhecimento de ΔCP. Isso pode ser feito da seguinte maneira, então. Esse ΔCP é a capacidade calorífica do produto menos 2 vezes a capacidade calorífica do reagente NO2. Tem o seu valor de 2,88 Joule por Kelvin por mol. E se nós, então, utilizarmos a fórmula de que a entalpia na temperatura T2, a entalpia na temperatura T1, mais a integral de ΔCP dt, e esse ΔCP é assumido como sendo constante, isso fica ΔCP ΔT, que, substituindo com os valores, cuidando, porém, as unidades, que aqui nós temos o ΔH em kilojoules e a capacidade em joules, certo? Então tem que considerar que ou o ΔH precisa ser multiplicado por 1000 ou a capacidade calorífica dividida por 1000, certo? Nós temos então esse resultado. Reparem que o ΔH na temperatura de 25 graus Celsius, 298 Kelvin, é muito similar ao ΔH a 100 graus Celsius. Ou seja, o efeito da temperatura no ΔH da reação é bastante baixo. Porém, em condições usuais, a gente pode ter um intervalo de temperatura muito maior, e quando o intervalo de temperatura é muito maior, nós não podemos considerar que as diferenças de capacidades caloríficas sejam constantes. Normalmente o que a gente tem que fazer é expressar então a capacidade ou as capacidades de todas as espécies como polinômios. Expressando então os polinômios para cada espécie na forma alfa mais beta t mais gama t ao quadrado, etc, etc, nós teremos então que o ΔH pode ser expresso como uma integral desse polinômio em função da temperatura. É fácil ver que os diferentes termos levam a termos em T2 menos T1, T2 ao quadrado menos T1 ao quadrado, T2 ao cubo menos T1 ao cubo, onde delta alfa, delta beta e delta gama são as variações dos coeficientes de ordem 0, 1 e 2, respectivamente, para as espécies dos produtos menos reagentes. Por exemplo, aqui nós temos, nesse exercício, que calcular, com base nos dados fornecidos das capacidades térmicas do etano, grafite e hidrogênio, a entalpia padrão da reação de formação do etano a 350 graus Celsius, sabendo, porém, que o seu valor de 298 Kelvin é menos 84,68 kJ por mol. Reparem que aqui nesse caso nós temos uma forma matemática onde para o etano é essencialmente um comportamento linear, porém para o grafite e para o hidrogênio se assume um comportamento em t na menos 2. A integral de t na menos 2 dá menos t na menos 1, como vocês se recordam do cálculo. Então, a reação de formação do etano, que é 2 carbonos grafite mais 3 hidrogênios gasosos, dando C2H6 gasoso, a entalpia de reação a 350 Kelvin é obtida a partir da entalpia 298 Kelvin mais a integral de 298 até 350 de ΔCP dt. Como a capacidade calorífica é expressa como A mais BT mais CT na menos 2, esse ΔCP seria um ΔA mais ΔBT mais ΔC t na menos 2, cuja integral então vai dar ΔA, T2 menos T1, mais ΔB sobre 2, T2 ao quadrado menos T1 ao quadrado, menos ΔC, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. E esse aqui é o resultado final em joules, que depois é convertido para quilojoules e somado aqui, no caso, com o valor anterior. E isso nós temos então o efeito térmico dessa reação na temperatura de 350 Kelvin. E agora o último aspecto que nós trabalharemos na aula de hoje vai ser, eu vou deixar a dedução alternativa da lei de Kirchhoff para vocês trabalharem em casa, certo? E o último aspecto que nós vamos trabalhar vai ser a temperatura de chama e de explosão.
Uma coisa que nós podemos nos perguntar quando, por exemplo, consideramos o umbigo de Bunsen, é qual é a temperatura máxima que vai atingir a chama dada uma determinada composição dos gases e dada uma determinada quantidade de oxigênio. Essa temperatura de chama pode ser calculada mediante o seguinte artifício. Vamos imaginar que a reação é uma reação adiabática. Em que sentido que essa reação é adiabática? Todo o calor que ocorre na reação, ou seja, uma combustão fortemente exotérmica, ele serve para aquecer única e exclusivamente os produtos formados e, eventualmente, algum inerte, alguma espécie inerte que esteja formada, certo? Ou seja, fundamentalmente a gente tem esse processo primeiro para cá e para cá. Se todo o calor fornecido pela reação for utilizado para o aquecimento dos produtos inertes formados, nós temos que isso aqui é igual a zero e isso aqui é igual a isso aqui. Esse valor mais esse valor é igual a zero, ou, dito de outra maneira, este menos esse é igual a esse aqui. Menos ΔH é, então, o negativo do calor de combustão. O calor de combustão é fortemente exotérmico, então isso aqui é uma quantidade fortemente positiva, de modo que a gente tem, obviamente, que ocorre um aquecimento, T2 vai necessariamente ser maior do que T1, como nós podemos esperar. Essa aqui é uma equação que aparentemente não parece muito como uma equação, porém nós devemos considerar que, em face daquilo que nós mostramos anteriormente, por exemplo, uma expressão polinomial para as capacidades caloríficas de reagentes e produtos, o que nós vamos obter aqui é uma expressão também, por exemplo, polinomial em função da temperatura, cuja resolução é analítica ou numérica. Resolvendo analítica ou numericamente essa equação, nós podemos obter então a temperatura final, que é a temperatura esperada para a chama. Com isso nós encerramos o tópico de termoquímica e na próxima aula nós começaremos a trabalhar o segundo princípio da termodinâmica.